Amen. Amém. Good morning. Bom dia. Happy Sabbath. Feliz sábado. I believe Brother Parminder was here a few weeks ago, Eu creio que o Parminder ele esteve aqui algumas semanas atrás and he spoke on teaching in parables. e ele falou sobre o ensino em parábolas. What I want us to discuss today O que eu gostaria de discutir com vocês is based on those concepts, se baseia naqueles mesmos conceitos. on how we understand and use parables. É sobre como entendemos parábolas. I want to just paraphrase a couple of Ellen White quotes, Eu gostaria de parafrasear algumas citações da irmã White. I'll write the references on the board. Eu vou anotar as referências no quadro. SPTED. SPTED. It stands for Special Testimonies on Education. Isso são testemunhos especiais sobre o ensino. 67, 2 Educação. and 3. 67, 2 e 3. In these passages, Naquelas passagens, she talks about the principles ela fala sobre os princípios. that Christ used to teach. Os princípios que Cristo usou para ensinar. She took something that he knew about, the known, Ele pegou alguma coisa que eles já sabiam sobre, alguma coisa conhecida, to illustrate what you didn't know. para ilustrar aquilo que eles não sabiam. So you have two things, Assim você tem duas coisas. one you know, one you don't. Uma que você conhece, outra você não conhece. One you have enough information on, Uma você tem suficiente informação sobre, and on the other you don't have much information. e sobre a outra coisa você não tem muita informação. But by taking the one that you know about Mas usando aquilo que você já sabe sobre and paralleling it, comparing it, e colocando este em paralelo, comparando with what you do know about, with what you don't know com about, aquilo que você não sabe, it gives you added insight isso te dá uma visão, te dá informação or information on the unknown. sobre aquilo que é não conhecido. So he would take lessons from nature, Assim, ele usava lições da natureza, he would take true stories, ele usava histórias verdadeiras he would also take stories that weren't true. e that were not true, okay? Ele também usava histórias que não eram verdade. Like the rich man and Lazarus, Assim como o homem rico e Lázaro. and create a prophetic narrative. E a partir daí ele criou uma narrativa profética. All these things were parables. E isso são parábolas. So lessons from nature, Lições da natureza, from agriculture, da agricultura, from marriage, do casamento, from various stories, de várias histórias, true stories histórias verdadeiras and untrue stories. e histórias não verdadeiras. He would illustrate lessons Ele ilustrava lições that would give you information on what you don't know. que te forneciam informações que você não sabia. Ellen White says this method of teaching E Ellen White diz que esse método de ensino, is the higher education, essa é a educação superior. and this figurative language, E essa linguagem figurativa, it grabs the attention ela atraiu a atenção, it's pleasant to observe, ela é prazerosa de ser observada and it allows truth to be easily fixed in the memory. e ela ajuda que a verdade seja fixada de forma fácil na mente. She says in Christ's Object Lessons, No livro Parábolas de Jesus, 20.3 isso no inglês, eu vou falar em português. forward. 20.3. No português a referência deve ser um pouco diferente. Em português it's slightly different reference. 3
No português, Parábolas de Jesus, PJ, página 4.3. Yes. Portuguese? PJ 4.3. She says in this paragraph Nesse parágrafo ela diz that there was no method of teaching que não havia there was no method of teaching. Não havia nenhum método de ensino that Christ could have used que Cristo poderia ter usado that was more effective. que teria sido mais eficaz. Parable teaching is the most effective method of instruction. O método de ensino através de parábolas é o método mais eficiente para se ensinar. She says that Christ had truths to present, Ela disse que Cristo tinha verdades para se apresentar, which the people were unprepared to accept que as pessoas não estavam preparadas para ouvir, para aceitar, or even to understand. ou até de entender. And for this reason he taught them in parables, E é por essa razão que ele ensinava em parábolas, by connecting what they didn't understand conectando aquilo que eles não entendiam with what they did understand. com aquilo que eles sim entendiam. He secured their attention Assim ele segurava a atenção deles and created an impression, e acabou criando uma impressão. and it could unfold more and more. E isso poderia se desdobrar cada vez mais. Things that were confusing Coisas que pareciam ser confusas became clearer. se tornaram claras. She says mysteries grew clear, Ela diz aqui os mistérios se tornavam claros. and the word mysteries in the Bible E a palavra mistério na Bíblia is a word that is used to signify prophecy specifically. é uma palavra que tem principalmente o significado de profecia. She says that which was difficult to grasp Ela disse que aquilo que era difícil de ser entendido became obvious. se tornou óbvio. And there was one other purpose E havia mais um propósito of teaching in parables. de ensinar em parábolas. Through parables, Através de parábolas, by teaching in this way, através do ensino dessa maneira, it was a rebuke to the leadership, isso era uma repreensão contra a liderança. because truths that were quite cutting Porque verdades que eram bastante agudas could be clothed in figures, poderiam ser escondidas em figuras. where if you said it directly, Se você falasse essas coisas de forma direta, they would not have listened to his words, eles não teriam dado ouvido às suas palavras and they would have killed him more quickly. e teriam matado ele diretamente. But at the same time as avoiding their wrath, Pardon me? at the same time as avoiding their anger, E ao mesmo tempo, para evitar deixá-los com raiva, he was also able ele também era capaz to illustrate the same truths. de ilustrar, ainda assim, as mesmas verdades. So if this is the way Christ taught when he was on earth, Então, se essa foi a maneira como Cristo ensinava enquanto aqui na Terra, and it's the most effective method of teaching that you have, e se esse é o método mais eficiente que nós temos para ensinar, it makes sense to me faz sentido para mim that this is the same method que esse é o mesmo método that he would have used in writing the Bible. Que ele teria usado ao escrever a Bíblia. So why do we have Bible stories? Então, por que nós temos histórias na Bíblia? Why do we have stories like Ruth Porque temos histórias como a história de Ruth, or the book of Judges o livro de Juízes, or Acts? o Atos. What most people in the church say O que a maioria das pessoas na igreja diriam is they're to teach some type of moral lesson. que essas histórias existem para nos ensinar alguma história, alguma lição moral. But Christ's parable teaching went much deeper than that. Mas o ensino de parábolas de Jesus foi muito mais profundo do que isso. The stories he used As histórias que ele usava were to illustrate prophecy. eram para
ilustrar profecia. And every word and every detail had meaning. E cada palavra e cada detalhe tinha o seu significado. If you would turn to Acts 27, Se vocês abrirem comigo Atos 27, verse 37. versículo 37. If you could read that. Acts 27, 37. Yeah. Atos 27, versículo 37. E éramos ao todo, no navio, 276 almas. So in this chapter, Nesse capítulo, you have the story of Paul's journey nós temos a história da viagem de Paulo and shipwreck. e também do naufrágio. If you were to take the story of his journey Se você tivesse que pegar uma história da sua viagem and just try to observe a moral lesson, e se você quisesse observar uma lição moral, you could come up with some conclusions. você poderia tirar algumas conclusões. You could say that Paul was brave, Você poderia dizer que Paulo ele era muito corajoso, obrigado, that God gave him hope. que Deus lhe deu esperança. But the vast majority of information in this chapter Mas a vasta maioria das informações desse capítulo teaches you no moral lesson. não te ensinam nenhuma lição moral. Your spiritual growth O seu crescimento espiritual is not helped or benefited não é ajudado, ele não recebe benefício. by knowing that there are 276 people on this ship. Não te ajuda em nada saber que havia 276 almas naquele navio. Or by knowing that they cut off the lifeboat. Ou sabendo que eles cortaram, they cut off the, Lifeboat. o salva-vidas, obrigado. Or that they dropped 4 anchors. Ou que eles lançaram 4 âncoras. So when you come to stories like this, Então, quando você chega a histórias como esta, if we were to just take some encouragement, se queríamos apenas aproveitar algum encorajamento disso, the moral lesson could be condensed into a couple of verses. a lição moral em si poderia ser condensada num par de versículos. Instead, we have 44 verses of detail. Mas em vez disso, nós temos 44 versículos com detalhes. God only has a small book Deus nos deu um livro pequeno to write to us, para nos escrever, to reveal Himself. para revelar-se a si mesmo. And I find it hard to believe E eu acho difícil acreditar that He would waste space que ele faria mau uso do espaço, when there are so many things He could teach us. sendo que tem tantas coisas a serem ensinadas. And a great deal of the Bible is structured in this way. E uma grande parte da Bíblia é estruturada dessa maneira. It's the book of Judges, É o livro de Juízes, the story of the captivities, as histórias sobre os cativeiros, stories that are difficult to read. histórias que são difíceis para ser lidos. They don't teach us of morality, but of immorality. Eles nos ensinam não sobre moralidade, mas sobre a imoralidade. And you cannot extract a moral lesson E não podemos extrair nenhuma lição moral from either observing someone's abuse sobre alguma história sobre o abuso de alguém, or details about just how many people were on board a ship. ou sobre detalhes como, por exemplo, quantas pessoas estavam naquele navio. And I would suggest the reason that we don't find meaning in these things Eu sugiro que a razão por que nós não encontramos nenhum significado nessas coisas is because we don't read them as parables. é porque nós não lemos essas histórias como sendo parábolas. If it's a parable, Se é uma parábola, then the fact that there are 276 people on the ship então o fato que tinha 276 almas naquele navio, is the fact that God gives us que esse fato que é nos dado aqui, to teach us about something that we don't know. ele existe para nos ensinar algo sobre uma coisa que nós não temos conhecimento sobre. So when Elder Paminda came,
Então, quando o ancião Parmina veio, he may have spoken about some parable stories, pode ser que ele tenha falado sobre algumas histórias, parábolas, ones that are more familiar to us, algumas que nós estamos mais familiarizados. like the fact that we are sheep, Por exemplo, o fato que nós somos ovelhas Christ is a shepherd. e que Cristo é o pastor. We're used to those stories. Nós estamos acostumados com essas histórias. Stories like the lost coin. A história como a moeda perdida, But what I want us to do in our studies this weekend a dracma perdida. Mas o que eu quero fazer com vocês esse final de semana nos estudos is look at some different Bible stories é olhar para algumas histórias da Bíblia diferentes. and treat them the same way. E quero tratar essas histórias da mesma maneira. The first passage I want us to consider A primeira passagem que gostaria de considerar com vocês, is foundational for us. ela é fundamental para nós. Daniel 11 verse 40. Daniel 11, versículo 40. If you would read that. Daniel 11:40. Daniel 11, 40. E, no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras, e as inundará e passará. So in this verse, Nesse versículo, you have two histories. você tem duas histórias. You have the first history Você tem a primeira história, in that first phrase. nessa primeira sentença, At the time of the end, no fim do tempo, the king of the south o rei do sul, is going to push or war ele vai empurrar, ou ele vai entrar em guerra against the king of the north. contra o rei do norte. Daniel 11 Daniel 11 is the story of the king of the south and of the king of the north. é uma história sobre rei do norte e rei do sul. And in verse 40, E em versículo 40, we have a history where the king of the south comes against the king of the north. nós temos a história onde o rei do sul vem contra o rei do norte. If you would turn to Daniel chapter 12, verse 4. Vamos abrir Daniel 12, versículo 4. 12, 4, right? Yes. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. So what we're tracing Então, o que nós estamos traçando is the time of the end. é o tempo do fim. TDF. TDF. And Ellen White says that at the time of the end, TDF. PDF, E Ellen White diz que o tempo do fim, the book of Daniel will be unsealed. que o livro de Daniel será desselado, aberto. Unsealing. D-E-S-S-E-L-A-D-O. So at the time of the end, Então, no tempo do fim, the book of Daniel is unsealed. o livro de Daniel é desselado. GC, Great Controversy, Grande conflito, 356.2. 356.2. Is it in Portuguese? Diz assim, If you could read that in Portuguese. vamos ler esse texto em português. It is like no such message, right? Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martim Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo.
Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. So at the time of the end, Então, no tempo do fim, the book of Daniel is unsealed, esse livro de Daniel ele é descerrado, desselado, and there's an increase of knowledge. e há um aumento de conhecimento. Knowledge. Knowledge? And when is that? E quando isso acontece? When is the time of the end? Quando é o tempo do fim? 1798. 1798. Sim. Alguns livros têm a mesma paginação, outros não. She asks about pagination. 18 MR. A próxima estação é de 18 MR, isso é em inglês. 15.2. 15.2. Manuscritos liberados, volume 18, 15.2. 15.2? Yes. Yeah, we don't have this in Portuguese. Okay, I'll paraphrase. Vamos parafrasear. She says it was the Lion of the tribe of Judah Ela diz que foi o leão da tribo de Judá who unsealed the book of Daniel que destilou o livro de Daniel, and also gave the revelation to John que também deu a revelação a João of what would happen in the last days. sobre o que iria acontecer nos últimos dias. Daniel stood in his place Daniel, ele estava no seu lugar to bear his testimony, para dar testemunho which was sealed until the time of the end, sobre aquilo que era selado para o tempo do fim, when the first angel's message should be proclaimed to our world. quando a primeira mensagem angélica deveria ser proclamada ao mundo. She says these matters are of infinite importance in these last days. Ela diz que esses assuntos são de infinita importância para esses últimos dias do mundo. Many shall be purified, made white, and tried. E muitos então serão purificados, são feitos brancos e provados. So she says in this passage, Ela diz nessa passagem, the book of Daniel is sealed until the time of the end. diz que o livro de Daniel ele é destilado no tempo do fim. And it's in Daniel 11:40. E em Daniel 11:40, We see war between the king of the south and the king of the north at the time of the end. onde nós observamos uma guerra entre do rei do sul e o rei do norte no tempo do fim. And she says that at this point in time, 1798, E ela diz que nesse tempo, 1798, the first angel's message begins. a primeira mensagem angélica começa. AM? Yes, N-A. MA. One N-A. So all of these Então tudo isso are speaking of 1798. Tudo isso aqui fala sobre 1798. So when we discuss that first passage of Daniel 11 verse 40, Então, quando nós discutimos essa primeira passagem, Daniel 11:40, this is the history of 1798. que é a história de 1798, GC GC, 439.2. Grande Conflito 439.2. Is that in Portuguese? Yes. Ok. How was given? Desse-lhe poder para continuar por 42 meses. E diz o profeta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. E mais, se alguém leva em cativeiro irá. E se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morta. Os 42 meses são o mesmo que tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, ou 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes,
começou com a supremacia do papado no ano 538 de nossa era e terminou em 1798. Nesta ocasião, o Papa foi aprisionado pelo exército francês e o poder papal recebeu a chaga mortal, cumprindo-se a predição: se alguém leva em cativeiro irá. So at this point in time, Então, nesse momento do tempo, the 1260 time prophecy comes to an end. termina a profecia de tempo dos 1260 anos. End? É final. And connected with this E conectado com isso, is the deadly wound. temos a ferida mortal. Ferida mortal. So 1798 marks the deadly wound of the papacy. 1798 marca então a ferida mortal contra o papado. We understand this is when France comes against the papacy. Isso entendemos ser quando França vai contra o papado. But I just want us to consider that history. Mas eu queria considerar com vocês essa história. What did 1798 mark? O que marca 1798? It's quite easy 200 years later É bastante simples. 200 anos depois, to take an Ellen White quote você pode pegar uma citação da Ellen White and say 1798, e você fala que 1798 France defeats the papacy. temos França conquistando o papado. But I want us to look at the actual history. Mas eu queria olhar com vocês para a história, Because 1798 porque 1798 does not mark a battle between France and the papacy. não marca nenhuma batalha entre França e o papado. If you're going to mark this history, Nós vamos marcar essa história. you could mark war Você poderia marcar aqui uma guerra from the beginning of the French Revolution, do começo da Revolução Francesa, 1789 1789 to 1799, até 1799. the 10 years of the French Revolution. 10 anos da Revolução Francesa. 1791 1791 marked the end of a diplomatic relationship marcaram o fim dos relacionamentos diplomáticos between France and the papacy. entre França e o papado. The papacy recalled their ambassador from France. O papado retirou os seus diplomatas, os seus embaixadores da França. 1796, 1796, French troops under Napoleon Bonaparte temos as tropas sob Napoleão Bonaparte invaded Italy estão invadindo a Itália and defeated the papal troops. e eles vencem as tropas papais. So if you're going to mark a battle Então, se vocês querem marcar uma batalha between the King of the South and the King of the North, entre o rei do Sul e o rei do Norte, the only battle in that history is 1796. a única batalha que vocês vão encontrar é uma batalha em 1796. There is no battle in 1798. Não há batalha em 1798. There's a temporary peace. Existe então um período temporal de paz It's broken by the papacy. e este período ele é quebrado pelo papado. And General Berthier E General Berthier, entered Rome on the 10th of February 1798. ele entrou em Roma no 10 de fevereiro de 1798. Declared Rome to be a republic Ele declarou Roma sendo uma república and demanded that the Pope give up his temporal authority. e ele então requeriu que o Papa ele renunciasse à sua autoridade. And that's the history of 1798. E essa é a história de 1798. What I want us to see O que eu queria ver com vocês is that whatever we're marking in 1798, que quer que nós marcamos aqui em 1798, it's marking the end of this war que isso marca o fim dessa guerra. between the King of the North and the King of the South. A guerra entre o rei do Sul e o rei do Norte. Because this isn't a battle, Porque isso aqui não é uma batalha, it's the finishing of a war. mas é o fim de uma guerra.
And we call it the deadly wound. E nós a chamamos a ferida mortal. War. G-U-E-R-R-A. Guerra. So we can see if we're going to mark Daniel 11:40 as war, Então, nós vemos, se marcarmos como Daniel 11:40 como uma guerra, that war begins earlier than 1798 que essa guerra ela começa mais cedo, antes de 1798, and finishes in 1798 with a deadly wound. e ela termina em 1798 com a ferida mortal. But is the deadly wound just a wound or a death? Mas será que a ferida mortal é apenas uma ferida ou será que ela é a morte em si? Was the papacy just injured or did it die? Será que o papado foi apenas ferido ou será que ele morreu? Revelation 13 verse 10. Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. So Ellen White uses this passage Ellen White ela usa essa passagem to describe the papacy. para descrever ao papado. He led into captivity. Ele foi levado ao cativeiro. God's people were scattered. They're in captivity to Babylon. O povo de Deus foi espalhado, eles foram levados em cativeiro na Babilônia. And because the papacy had led into captivity, he had to go into captivity. Então, já que o papado havia levado esse povo ao cativeiro, ele também teria que ir ao cativeiro. Because he killed with the sword, he had to be killed with the sword. E já que ele havia matado com a espada, ele também deveria ser morto com a espada. Revelation 13 verse 3 Apocalipse 13, versículo 3, gives us this history. nos dá essa história. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Revelation 17 verse 8. If you keep your finger at 13 verse 3 and go to 17 verse 8. Mantém seu dedo aqui nessa página e vamos avançar para Apocalipse 17, versículo 8. 17 verse 8 is a repeat of 13 verse 3. Apocalipse 17, 8, uma repetição de Apocalipse 13, verse 2? 8 of 17. It's a repetition of Revelation 13, verse. 13:3 and 17:8 are the same history. Então, Apocalipse 13, 3 e Apocalipse 17, 8 são a mesma história. 17 verse 8 gives us more information. E Apocalipse 17, 8 nos dá mais informação. If you would read that verse. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, ainda que é. So in verse 13 verse 3 there's a head. Então, em 13, versículo 3, nós vemos uma cabeça. And it's wounded to death. E ela está ferida, com uma ferida mortal. Then it describes the healing. Logo é descrito aqui a cura. And the world wonders. E o mundo se maravilhou. 17 verse 8 17, 8 says the beast was alive, diz que a besta estava viva, is not alive, não está viva, and shall ascend out of the pit. e há de subir do abismo. And they that dwell on the earth will wonder. E que o mundo vai se maravilhar, admirar. Who comes out of a pit? Quem sobe do abismo? If you were to put me in a pit, Se vocês me colocassem dentro de um abismo, ou dentro de um poço, what am I? o que sou eu? Dead.
morto. We don't bury people who are alive. Nós não sepultamos pessoas vivas. If the papacy is going to ascend out of a pit, Se o papado ele é levado ao poço, ao abismo, then it has to have been dead, então ele tem que estar morto. buried, and resurrected. Ele é então sepultado e logo ele ressuscita. So 1798 1798 is marking a deadly wound. marca a ferida mortal. But when is the death? Mas quando acontece a morte? GC 88, GC 88, 266.2. this is the 88 version, right? Yes. Essa versão não tem português. É o grande conflito da versão 88. I can just paraphrase. Yeah, that's good. Perdão? Não, o GC 88 é uma versão do ano 88 do grande conflito. E essa não tem português, essa versão. Ok. She says that the 1260 years of papal supremacy Ela fala que os 1260 anos de supremacia papal began in 538 começaram em 538 and would end in 1798. e iriam terminar então em 1798. The French army entered Rome, O exército francês entrou em Roma, made the Pope a prisoner, tornou o Papa um prisioneiro and he died in exile. e ele morreu no exílio. Though a new Pope was soon afterwards elected, Mesmo sendo eleito um novo Papa logo em seguida, the papal hierarchy has never since been able to wield the power. nunca mais a hierarquia papal foi capaz de reassumir esse poder que eles tinham possuído antes. I just want us to consider one Bible principle. Eu só queria considerar com vocês alguns princípios. Turn to Daniel chapter 2, Vamos abrir Daniel capítulo 2, verse 36. versículo 36. 36 to 38. 36 ao 38. Este é o sonho. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. So Daniel chapter 2 Daniel capítulo 2 is the story of what? é a história de quê? The story of the statue. A The statue. É a história da estátua. The statue on the charts. A história que está aqui nos diagramas. Babylon, Medo, Persia, Greece, Rome. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. The head of gold A cabeça de ouro represents Babylon. representa a Babilônia. What else can the head of gold represent? Que mais uma cabeça de ouro pode representar? Who is the head of gold? Quem é a cabeça de ouro? According to Daniel, De acordo com Daniel, the head of gold is not Babylon, essa cabeça de ouro não é Babilônia, it's Nebuchadnezzar. mas é Nabucodonosor. At the end of verse 38, E no final do versículo 38, he points to Nebuchadnezzar ele aponta para Nabucodonosor, and said, "You are the head of gold." diz que tu és a cabeça de ouro. There's many kings of Babylon, Tem vários reis da Babilônia, but it's Nebuchadnezzar that represents the head of gold. mas é Nabucodonosor que representa essa cabeça de ouro. When it comes to Greece, Quando chegamos à Grécia, it has various kings. temos vários reis, In prophecy, mas na profecia it has one, temos um, Alexander the Great. Alexandre Magno. So a kingdom Então um reino and its king e o seu rei, are interchangeable. eles são intercambiáveis. Babylon was the head of gold,
Babilônia era a cabeça de ouro, or you could say his king was the head of gold, Nebuchadnezzar. ou você poderia dizer que o seu rei era a cabeça de ouro, Nabucodonosor. HMR Manuscritos Liberados, volume 8, 354.1. 357, 4.1. I don't think this is in Portuguese. Não. It's not in Portuguese, I will paraphrase. Não temos essa citação em português, mas podemos parafrasear. Ellen White is in France. A irmã White, ela estava na França. It's the afternoon of November 2. The afternoon of November Assim, 2. na tarde do 2 de novembro. She's with an elder Bordeaux, E ele está junto com o ancião Bordeaux. and he took them to visit the cathedral in France. E ele havia os levado para visitar uma catedral em Valence, na França. At this cathedral, E naquela catedral there's a statue temos uma estátua of Pius VI. de Pio VI. Encased in that statue, E embedded, E nessa estátua, is the heart of Pius VI. dentro dela está o coração de Pio VI. She looks at this marble monument Ela olha para esse monumento e está olhando com surpresa ou com maravilha. and she says that she feels very solemn E ela diz que ela se sentiu bastante solenizada, because she's looking at this statue porque ela olha para essa estátua of a man who was noted in prophecy. sobre uma estátua daquele homem que foi mencionado ou notado pela profecia. When was Pius VI noted in prophecy? Aonde e quando Pio VI foi notado na profecia? Where is he? Onde nos o encontramos? She says here, Ela diz que aqui, looking at Pius VI, olhando para Pio VI, was the one estava aquele who was led into captivity and died in captivity. Estava aquele que foi levado a cativeiro e morreu em cativeiro. Here was the one Aqui estava aquele marked in history que estava marcado pela história, who received the deadly wound. aquele que recebeu a ferida mortal. So who received the deadly wound? Então, quem recebeu a ferida mortal? Pius VI. Pio VI. There's a deadly wound, Temos uma ferida mortal and as we read before, e, como nós lemos antes, in 1799, 1799, Pius VI died, Pio VI morre. and the papacy never again had a pope E o papado nunca mais teve um papa. until we come into our history. ehm, History, até nós chegamos à nossa história, who held that temporal power. que assumiu tanto poder. She says she felt solemn Ela diz que ela se sentiu solene, as they looked upon the monument olhando para esse monumento of this man who prophecy spoke about. daquele homem sobre a profecia faz menção. And the only prophecy she's speaking about E a única profecia sobre qual ela fala are the prophecies that we use to describe the deadly wound of the papacy. são as profecias que descrevem a ferida mortal ao papado. She says that the papacy led into captivity, Ela diz que o papado levou ao cativeiro and those that led into captivity are killed. e aqueles que levam ao cativeiro são mortos. She says that Pius VI himself Ela diz que Pio VI, ele mesmo, was led into captivity in 1798, foi levado ao cativeiro em 1798. and he died in captivity in 1799. E ele morreu do cativeiro em 1799. So we have a war, Temos então uma guerra, a deadly wound, uma ferida mortal and a death. e a morte. Death. M-O-R-T-E. If you go back to Daniel 11, verse 40. Vamos voltar para Daniel 11, versículo 40. Vamos ler novamente Daniel 11, versículo 40. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele,
E o rei do norte se levantará contra ele com carros e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará, e passará. So this movement was founded Esse movimento foi fundado on an increase of knowledge of the book of Daniel, baseado no aumento de conhecimento sobre o livro de Daniel, particularly Daniel 11, verse 40 to 45. particularmente o Daniel 11, 40 a 45. And there's a second part of Daniel 11, verse 40, E como segunda parte de Daniel 11, 40, where the king of the north comes against the king of the south. onde o rei do norte vai contra o rei do sul. So in part A, Então a parte A, the king of the south comes against the king of the north temos o rei do sul indo contra o rei do norte. and defeats the king of the north. Ele vence o rei do norte. In part B, Na parte B, the king of the north comes against the king of the south. o rei do norte vai contra o rei do sul. And we mark the end of this war E nós vamos marcar o fim dessa guerra in 1989 em 1989, with the fall of the Soviet Union. sendo a queda da União Soviética. And what precedes 1989? E o que precede 1989? In this history, Nessa história, prior to 1989, antes de 1989, you have an alliance forming temos uma aliança que está caindo. between Ronald Reagan Uma aliança entre Ronald Reagan and John Paul II. e João Paulo II. So you have an alliance forming Você tem uma aliança caindo between the United States and the Vatican. entre os Estados Unidos e United States The Vatican. e o Vaticano. So usually when we speak of this alliance, Então, normalmente, quando nós falamos sobre essa aliança, we would mark the history of Ronald Reagan and John Paul II. nós marcaríamos a história de Ronald Reagan e João Paulo II. But if you go into the history of World War II, Mas se você for para a história da Segunda Guerra Mundial, you could mark that working together, você poderia marcar essa colaboração, beginning with the end of the Cold War, sorry, the end of World War II. começando com o fim da Segunda Guerra Mundial. After World War II ended, Após do fim da Segunda Guerra Mundial, the United States and the Vatican finally had a common enemy. tínhamos os Estados Unidos e o Vaticano finalmente tendo um inimigo em comum. In the history of World War II, E a história da Segunda Guerra Mundial, the Vatican opposed the Soviet Union, temos o Vaticano se opondo contra a União Soviética, but when they tried to persuade the United States mas quando eles tentaram persuadir os outros estados to also see the Soviet Union as the enemy, para também verem a União Soviética como sendo um inimigo, the United States, os Estados Unidos, under Roosevelt, sob Roosevelt, wrote back to the Vatican. eles responderam ao Vaticano. And what he essentially said E o que foi dito essencialmente was that to you, the Soviet Union might be your biggest enemy. foi que para vocês a União Soviética pode ser o maior inimigo, But to America, the biggest enemy is Hitler and Nazi Germany. mas para Estados Unidos o maior inimigo é a Alemanha nazista e Hitler. They could not agree on a common enemy. Eles não estavam de acordo sobre um inimigo em comum. But at the end of World War II, when Hitler was defeated, Mas no final da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler havia sido derrotado, the United States and the Vatican began to work together. temos os Estados Unidos e o Vaticano começando a trabalhar juntos. This is the history of the Cold War. Essa é a história da Guerra Fria. Guerra? F-R-I-A. It wasn't without its obstacles. Sorry? Wasn't without obstacles. Isso não foi sem obstáculos, But from 1945 forward, mas de 1945 em diante, the Vatican and the United States are beginning to work together.
Temos o Vaticano e os Estados Unidos começando em colaboração. And this is formalized in history of John Paul II and Ronald Reagan, E isso é formalizado na história com João Paulo II e Ronald Reagan, taking us to 1989. que nos leva a 1989. 1798 1798 marks 1260 years of scattering. marca 1260 anos de espalhamento. 1989 1989 marks 126 Mark. years of scattering, marca 126 anos de espalhamento, taking us from 1863, que nos leva a 1863, where the Adventist Church onde a Igreja Adventista began to reject the prophetic message. começou a rejeitar a mensagem, the third angels, you said? The prophetic message. A mensagem profética. So we have the 1260 Temos então os 1260 of scattering. de espalhamento, The book of Daniel is unsealed, o livro de Daniel sendo desselado, leading to an increase of knowledge, que nos levou ao aumento de conhecimento and the arrival of the first angel's message. e também a chegada da primeira mensagem angélica. We have 126 years, Temos aqui 126 anos, from 1863 to 1989. de 1863 a 1989, The book of Daniel is unsealed. e o livro de Daniel é desselado, There's an increase of knowledge on Daniel 11, verse 40, e há um aumento de conhecimento sobre Daniel 11, 40, 40 to 45. 40 a 45. In 1798, Em 1798, you were marking a deadly wound. nós marcamos uma ferida mortal. There was a war that led up to 1798. Havia uma guerra que nos levou até 1798. 1989 1989 is a deadly wound. é uma ferida mortal. There's a war that leads up to 1989. E temos uma guerra que nos leva até 1989. And what we are beginning to do E o que nós estamos começando a fazer is take Daniel 11, verse 40, é pegar aqui Daniel 11, versículo 40, part A and part B, parte A e parte B, two histories, duas histórias, and treat them like a parable. e vamos tratar elas como uma parábola, When we have limited information on one history, sendo que temos informação limitada sobre uma história, it can be taught to us by the other history. pode nos ser ensinado então isso através de outra história. So in 1989, 1989 we have the deadly wound of the Soviet Union. nós tínhamos a ferida mortal da União Soviética. As a result of the Polish Solidarity Movement, Como resultado, temos o movimento da solidariedade na Polônia. the arms race, Como que fala? O armamento, essa corrida, não? De armamento, obrigado. Corrida armamentista, obrigado. economic restrictions, E restrições econômicas. the Voice of America Radio, Também o canal de rádio, a Voz de América. all combined with this union between the Vatican and the United States. Tudo isso aqui como tem... Could you repeat that? All results in the breakdown Isso. and the union between the Vatican and the United States. Tudo isso aqui resultando numa união entre Vaticano e Estados Unidos, levando para a queda da União Soviética. All results in the breakdown of the Soviet Union. Tudo resultando na quebra dos Estados Unidos. And you could mark the beginning of its fall in 1989 E você poderia marcar o começo dessa queda em 1989, with the fall of the Berlin Wall. com a queda do Muro de Berlim. Prior to this history, Antes dessa história, if the people in the Soviet blocs tried to rise up, quando o povo no bloco soviético tentava se levantar, they were persecuted and killed. eles eram perseguidos e mortos. Now, as people form on the border of East and West Germany, E agora, tendo esses muros, essa fronteira caindo, a group of the East German politicians were debating tínhamos um grupo de políticos da Alemanha
Oriental discutindo. what to do with the mob. Eles estavam discutindo o que fazer, what to do with, The mob. o que fazer com aquela multidão. They considered shooting into the crowd, Eles estavam considerando atirar na multidão, the usual methods that would have been conducted. que teria sido o método que eles usavam normalmente. I'm reading from a newspaper article Eu vou ler aqui de um artigo de jornal about 1989. sobre 1989, A person that was there at the time. sobre uma testemunha ocular que estava presente. The hospitals were cleared. Os hospitais foram esvaziados, All the hospitals were filled with blood plasma. foram estavam abastecidos de plasma, In preparation for a government attack. em preparo para um ataque But by 1989, mas em 1989 the East German leadership temos a liderança da Alemanha Oriental was no longer willing to attack the people não estava mais disposta a atacar as pessoas, because they no longer believed their own propaganda. porque nem eles estavam mais acreditando na sua própria propaganda. From the men who run the country Do homem que estava controlando o país to the guards of the Berlin Wall, até os guardas do Muro de Berlim, no one wanted to kill their fellow citizens. ninguém mais queria matar os seus cidadãos compatriotas. There's something they didn't believe in themselves. Havia algo que eles não estavam mais acreditando. This is why those demonstrations mattered. This is why. Demonstrations É mattered. por isso que as manifestações eram importantes. They didn't bring down the regime, Não é que derrubaram o regime, but they demoralized it. mas eles desmoralizaram o regime. The politicians had lost the will Os políticos eles tinham perdido a sua força de vontade to impose their system by force. de impor o seu sistema por força. So in 1989, Então, em 1989, the Vatican, temos o Vaticano. particularly if you understand the history of Fatima, Particularmente se você entende a história de Fátima, their prophet, Lucia, a profetisa deles, a Lúcia, announces that the Soviet Union has been defeated. ela anuncia que a União Soviética havia sido derrubada. She says that in the early months of 1989. Ela diz isso nos primeiros meses de 1989. But did the Soviet Union end in 1989? Mas será que a União Soviética terminou em 1989? No, Não, it's wounded. ela é ferida. You could call it a deadly wound. Isso é uma ferida mortal. It begins its fall and it ends when? Começa a sua queda e termina quando? 1991. 1991. This is a deadly wound, Essa ferida mortal and this is a death. e essa aqui a morte. We understand that the Soviet Union fell from 1989 to 1991. Nós entendemos que a União Soviética caiu desde 1989 a 1991. And who fell in 1991? E quem caiu em 1991? On December 25. No 25 de dezembro. Gorbachev. Gorbachev resigns today. Ela lê aqui, Gorbachev ele renunciou hoje. This is written on December 25, 1991. Isso sendo escrito em 25 de dezembro de 1991. Gorbachev resigns today as president of the Soviet Union. Gorbachev ele renuncia hoje como presidente da União Soviética. The Soviet flag on top of the Kremlin was lowered for the last time. A bandeira soviética em cima do Kremlin se viu aquele dia pela última vez. So who fell? Quem caiu? Pius VI in this history, Pio VI naquela história, Gorbachev in this history. Gorbachev nessa história. When he resigns, Quando ele renuncia, the Soviet Union ended. termina a União Soviética. In this newspaper article by the Washington Post,
Nesse artigo de jornal da Washington Post, it's a person who was there on the ground, temos uma pessoa que estava presente, and this person is saying e essa pessoa diz that they were here not only in 1991, que aqui, em 1991, but they were also in Germany in 1989. estava presente ali, mas também estava em 1989 na Alemanha. And this person says that in 1989, when the Berlin Wall fell, E essa pessoa diz que quando, em 1989, quando caiu o muro de Berlim, everyone was out on the streets. todo mundo estava fora nas ruas. 1991 was an event of the same importance, A 1999 era, no mínimo, da mesma importância, but it received none of the recognition, mas não recebeu nenhum reconhecimento, at least in those countries, pelo menos naqueles países. that had happened in 1989 and was visible. Nada daquilo que havia acontecido em 89 foi visto naquele ano. Only a handful of tourists Apenas uma mão cheia de turistas were beneath the Kremlin walls, estavam aí perto do Kremlin watching the Soviet flag be lowered. e assistiram como essa bandeira da União Soviética foi tirada. It was strange how little reaction there was, Era estranho quão pouca reação havia, because what they are marking porque o que isso marca, is 1989 eles marcam 1989 as the greater event, como o evento maior. because when it receives its deadly wound, Porque quando recebe a ferida mortal, the death is inevitable. a morte é inevitável. It's just a painful process. É apenas um processo doloroso. So I don't know if Abu Pamina used the words, Eu não sei se o irmão Pamina usou as palavras, but how we describe parables mas como descrevemos parábolas, is to take two thoughts é a maneira de usar dois pensamentos, or stories ou duas histórias, and line them up, e logo os alinhamos, parallel them, nós colocamos eles em paralelo, which is what parable means. que daí vem a palavra parábola. So we take those two things Então nós pegamos essas duas coisas, and we compare them nós as comparamos and we contrast them. e também os contrastamos To draw lessons. para tirar lições. So one thing that we've been coming to understand Então, uma coisa que chegamos a entender in this movement, nesse movimento, particularly since 2016, em particular desde 2016, you could mark it from 2014, você poderia marcar isso também começando em 2014. is that the King of the South Começamos a entender que o Rei do Sul, was not finally done away with in this history. ele não era, he was not finally, Done away with. ele não foi terminado, não foi tirado completamente nessa história. And the subject of much of our studies now E é assunto de muitos dos nossos estudos agora, is that over in this history, que aqui, nessa história, we can mark war nós podemos marcar guerra between the King of the North entre Rei do Norte and the King of the South. e Rei do Sul. So we can demonstrate Então nós podemos demonstrar how this can happen como como isso pode acontecer in a few different ways. de várias maneiras. But I want us to see Mas eu quero que vocês vejam how we can just demonstrate it with a structure. como nós podemos demonstrar isso usando uma estrutura. This is the history of the deadly wound and death of the King of the North. Essa aqui é a história de uma ferida mortal e a morte do Rei do Norte. In Daniel 11 verse 40. Em Daniel 11, versículo 40. In the same verse, No mesmo versículo, you have the deadly wound and death of the King of the South. nós temos a ferida mortal e a morte do Rei do Sul. But we know from Revelation 13 verse 3 Mas nós sabemos de Apocalipse 13, versículo 3, that it ascends out of the pit, que ele ascende do abismo it resurrects. e ele ressuscita. So if the King of the North resurrects, Então, se o Rei do Norte ressuscita and the world wonders after it, e o mundo se maravilha, what can you know about the King of the South? o que você pode assumir o saber sobre o Rei do Sul? Because
discussed at the beginning the purpose of parables. No começo discutimos o propósito de parábolas. It's to take a history or a story that you do understand, Para falar sobre uma história que você não entende. and from it draw lessons of something that we don't understand. Perdão, usar uma história que nós sim entendemos e para poder tirar dela coisas para a história que não entendemos. We understand the deadly wound, the death and the resurrection of the King of the North. Nós entendemos a ferida mortal e a morte e a ressurreição do Rei do Norte. The subject of much of our study now E o grande assunto dos estudos atualmente is a discussion of the deadly wound and the death and then the resurrection of the King of the South. é a ferida mortal, a morte e a ressurreição do Rei do Sul. And we came to understand that E nós chegamos a entender isso, and demonstrate its resurrection and what that looks like que como é demonstrado com que se parece essa ressurreição, without doing the structure from Daniel 11 verse 40. sem usar a estrutura de Daniel 11, versículo 40. But what I want us to see Mas eu queria que vocês vejam is that you can construct it just from the verse. que você pode assumir isso através da estrutura do versículo em si. If we use the concept of parable teaching, Se nós usarmos o conceito de ensino por parábolas, then we are forced to recognize se usarmos esse método, somos forçados a reconhecer that if this is the experience of the King of the North, que se isso aqui é a experiência do Rei do Norte, we must parallel it with the story of the King of the South, precisamos colocar isso em paralelo à história do Rei do Sul, which gives us the resurrection que nos dá uma ressurreição after 1991. após 1991. So this afternoon, Então, essa tarde, I want us to review this compare and contrast, eu gostaria de revisar com vocês essa comparação e o contraste. and then I want us to consider another structure, E logo quero considerar com vocês uma outra estrutura. because this is the King of the North parallel with the King of the South. Porque esse aqui é o Rei do Norte em paralelo ao Rei do Sul. But who is the true King of the North? Mas quem é o verdadeiro Rei do Norte? Christ. Cristo. So we can compare and contrast the King of the North with the King of the South. Então nós podemos contrastar o Rei do Norte com o Rei do Sul, But we can also compare and contrast mas também podemos contrastar the counterfeit King of the North with the true King of the North. a contrafação do Rei do Norte com o verdadeiro Rei do Norte, To give more information on this history. para nos dar mais informação sobre essa história. We will do that this afternoon. E isso vamos fazer hoje à tarde. If you would kneel with me in prayer, Se vocês se ajoelharem comigo em oração, we will close. Dear Father in heaven, querido Pai Celestial, thank you, Lord, for all our blessings. obrigado, Senhor, por duas bênçãos. Thank you for the Sabbath day Obrigado pelo sábado and that we can meet together. e que nós podemos nos reunir aqui. I pray that you will teach us Eu oro que o Senhor nos ensine and prepare us for the history that we're living in. e que o Senhor nos prepare para a história em que nós vivemos. I pray you will bless the food that we're about to eat. Também oro que o Senhor abençoe o alimento que estamos prestes a comer, That it might be for our health and strength. para que seja para a nossa saúde e nossa força. I pray this in Jesus' name. Oramos isso em nome de Jesus. Amen. Amém.